Então, boa noite para todo mundo. Vamos lá, hoje a gente vê a parte do rito conhecimento com a aplicação daquelas peças que nós vimos no sábado. Então, isso que a gente vai ver hoje aqui tem que entrar na cabeça de vocês de alguma forma, porque senão vocês vão ter muito problema com a que a gente chama de identificar a peça a ser feita. Até a semana passada, né, até a última semana fizemos, é muito fácil identificar que é uma inicial, né? Além disso, quando você vai fazer uma inicial, obviamente, né, ninguém é louco, por exemplo, de passar uma peça que vocês não fizeram para nenhuma atividade. Então, vocês têm a atividade simulada, mas você sabe o que é. Agora, daqui para frente, quando você começa a analisar, você tem que conhecer o rito do processo e saber aonde aplica cada peça em cada momento do processo. Porque senão, ao invés, por exemplo, de fazer um recurso, você faz uma contestação. Ao invés de fazer uma contestação, você faz um recurso. Você erra qual é o recurso, e assim por diante. E aí não tem o que fazer. Já lembrando que não existe fungibilidade nessas peças, né? Então, relembrando um pouco, a gente tem que saber de qual, porque a gente fala de processo de conhecimento do comum ordinário. Se não souber isso que a gente vai ver aqui agora, muito provavelmente você não vai conseguir acertar qual é a peça que tem que ser feita num caso, sem ter tipo uma colinha lá da videozinho, uma parada assim, vai? Então, olha só, a petição inicial ela tem o objetivo de quebrar a inércia da jurisdição. Lembra que a jurisdição é inerte? Então, a petição inicial tem o objetivo de quebrar a inércia, joia? A petição inicial está prevista do artigo 318 ao 320, mas nós temos também o que nós chamamos de elementos da condição da ação. Nós temos aí os requisitos intrínsecos e explícitos da petição e assim por diante. Então, não são apenas aqueles do 319. O do 319, basicamente, são os requisitos da petição inicial, não das condições da ação. Joia? Então, o juiz, ao receber sua petição inicial, ele faz o que nós chamamos de despacho inicial do processo, correto? Então, o juiz, ao receber sua inicial, ele vai proferir o chamado despacho inicial do processo. E o que ele faz nesse despacho inicial? Ele pode fazer várias coisas. Exemplo, ele pode indeferir sua petição inicial. O indeferimento da petição inicial está lá no 330, né? Um exemplo de indeferimento da petição inicial é a petição inepta, aquela que não atende os requisitos mais básicos de uma petição. O indeferimento da petição inicial põe fim à ação de conhecimento, põe fim. Então, o indeferimento da petição inicial ocorre através de uma sentença, beleza? Então, imagina que você distribui uma petição inicial e aí vai lá, tira uma foto com a xícara de cappuccino, né, fazer aquela onda, põe no Instagram e fala, né, segundou, trabalhando, né? E aí, na hora que você vai ver, tipo, minutos depois, você já tem uma decisão do juiz indefinindo a sua petição inicial. É o que nós chamamos de queimar largada. Ou seja, você entrou com uma petição e você não teve nem análise do seu direito, já foi isso antes. Então, o indeferimento da petição inicial põe fim ao processo de conhecimento. Depois vocês olham as causas do 330, são várias as causas, mas a principal delas é a petição inepta, tá? Se não for causa de indeferimento da petição inicial, o juiz ainda pode dar a chamada improcedência liminar do pedido. A improcedência liminar do pedido está lá no 332. Imagine a seguinte situação: você está ingressando com uma petição inicial, onde já existe um resultado de EIDR, já existe uma súmula vinculante, entre outras circunstâncias que discutem sobre essa matéria. É o que nós chamamos aqui de ter o resultado antes mesmo do problema. Se eu tenho uma súmula que diz, por exemplo, que não é cabível dano moral por tempo em fila de banco, se você ingressar com uma ação de conhecimento, o juiz vai dar uma improcedência liminar do pedido. Ou seja, antes mesmo da análise do processo de conhecimento, da chamada cognição exauriente, ele já vai pôr fim ao seu processo. Ele já está falando que está improcedente, só que no caráter liminar, ou seja, antes mesmo da triangulação processual. Esta decisão também é uma decisão que ocorre através de uma sentença, que é uma decisão que põe fim ao processo de conhecimento. Lembrando que de forma prematura. Imagina, você ingressa com uma petição inicial e o juiz, no primeiro despacho, no chamado despacho inicial do processo, já põe fim ao seu processo. Beleza? Se não for causa de indeferimento, petição inicial, também não for causa de improcedência liminar do pedido, lembrando que aqui, ó,
essas duas decisões, elas ocorrem através de uma sentença. E a sentença é atacável por dois recursos: embargo de declaração e apelação. Joia? Se não for causa de indeferimento da petição inicial, nem procedência liminar do pedido, quer dizer que já deu bom? Mais ou menos. Porque o juiz ainda pode determinar a chamada emenda inicial. A emenda inicial está prevista lá no 321 do CPC. O que é a emenda inicial? A emenda inicial é uma oportunidade que o magistrado dá ao autor para que corrija vícios sanáveis. Lembrando que alguns vícios são insanáveis. Exemplo, a prescrição. A prescrição é insanável. Já a ausência de documentos, ou seja, faltou um documento, isso é sanável. A falta de valor da causa é sanável. Muito embora no indeferimento da petição inicial de 330, diz que a ausência do valor da causa gera indeferimento da petição inicial. Só que você tem que levar em conta o princípio, que chama-se princípio da prevalência das decisões de mérito. Ou seja, o juiz deve buscar sentenciar os processos através do mérito, da análise do direito. Beleza? Então a emenda inicial é uma oportunidade dada ao autor para que corrija vícios sanáveis. Beleza? E daqui, ó, tem três situações. Se o autor não faz a emenda, gera extinção do feito. E essa extinção do feito ocorre através de uma sentença. Essa sentença é atacável por embargos de declaração e apelação. Joia? Então, o juiz primeiro determina a emenda inicial. A parte não faz a emenda inicial. Ele vai extinguir o feito sem resolução do mérito, através de uma sentença, e essa sentença então é atacável por embargo de declaração ou apelação, ou ainda os dois, né? Beleza. Segunda hipótese, ele faz a emenda. E fazer a emenda gera duas situações. Primeiro, ele fez a emenda e foi ok. O processo segue. Ou seja, ele fez a emenda, o juiz determinou as juntadas de documentos pessoais do autor. Ele veio, juntou bonitinho, tá ok, segue o processo. Joia? Segue para a próxima análise que eu vou já já. Segunda situação, ele faz a emenda, mas a emenda é o que nós chamamos de insatisfatória. Se a emenda for insatisfatória, gera o que nós chamamos de extinção do feito de novo. Extinguir o feito, extingue o feito através de uma sentença. E esta sentença é atacável por embargo de declaração e por apelação. Joia? Então, na emenda tem três situações. Ele não faz a emenda, extinção do feito, sem resolução de mérito, e ocorre através de uma sentença. Essa sentença é atacável por embargo de declaração e por apelação, ou os dois. Segunda situação, ele faz a emenda, só que essa emenda é insatisfatória. Exemplo, para você entender na prática. O juiz intima então ao autor para juntar os documentos pessoais dele. O que acontece? Ele junta os documentos, mas os documentos são ilegíveis. Ou seja, ele cumpriu a emenda, mas ela foi de forma insatisfatória. Isso é o que nós chamamos da impossibilidade de reemenda inicial. Por que não cabe reemenda inicial? Porque a emenda já é uma oportunidade de correção de vício. Senão você teria oportunidade da oportunidade. Aparecendo a gente no portal aqui no prazo, né? Oportunidade da oportunidade. Joia? Então não tem como. É verdade. Isso é verdade. Joia? Na última situação, ele faz a emenda está ok, segue o processo. Joia? Então olha só. O juiz, ao receber inicial, analisa. É causa de indeferimento? Não. É causa de improcedência liminar do pedido? Não. É causa de emenda inicial? Não. Ou se for, é corrigível? Sim, corrigiu. E aí agora ele vai passar a analisar outras situações.
Primeira delas, se há ou não há pedido de justiça gratuita. Ou seja, a justiça gratuita é analisada após essa sequência de checagens do magistrado, se houver pedido de justiça gratuita. Se não houver pedido, vai ser aqui também que ele vai intimar a parte autora para juntar as guias de pagamento das custas processuais. Isso é para mostrar que o magistrado não vai analisar seu direito enquanto não tiver tudo devidamente no seu devido trilho. Beleza? Olha só, a análise da justiça gratuita ocorre através de qual tipo de decisão? Decisão interlocutória. Beleza. Toda decisão interlocutória é atacável por agravo? Não? Por que não? Porque tem que constar no rol taxativo do artigo 1015. Então, nem toda decisão interlocutória é atacável por agravo de instrumento. Além de ser uma decisão interlocutória, ela tem que estar prevista no artigo 1015 do CPC. No caso, está lá, no 1015, inciso 5. Então, essa seria uma decisão interlocutória atacável por dois recursos. Quais são eles? Embargos de declaração, se ele for omisso, obscuro, tiver contradição ou erro material, ou agravo de instrumento. Beleza? E aí tem uma pergunta, olha só. Eu acabei de distribuir minha petição inicial, joia? O juiz recebeu, analisou essas questões aqui estava o quê? Joia? E aí, na hora de analisar o meu pedido de justiça gratuita, ele indefere o meu pedido de justiça gratuita. Ele negou o meu pedido de justiça gratuita. Você já me disse que vai usar o agravo de instrumento para recorrer da decisão, se não for necessário embargar antes, concorda? Só que eu tenho uma outra pergunta para você. Esta discussão que ocorreu aqui no início do processo de conhecimento, na primeira peça, que é a petição inicial, é possível de chegar no STF para discutir isso aqui? É possível? Discutir no STF o indeferimento de justiça gratuita proferido em petição inicial? E aí? Olha, eu estou discutindo aqui, indeferimento de justiça gratuita na petição inicial, não estou falando nada de fim de processo, no primeiro despacho do juiz. É possível? É? Como é que eu chego lá então? Me conta. Olha, explica lá. Não, eu fiquei curioso agora. Mas é uma pedido de justiça gratuita, eu acho que é uma coisa mais sólida. Tá, mas não, como é que eu vou chegar ao STF com uma decisão interlocutória proferida na primeira decisão do processo? E aí? Tá, enfim, tem o preparo, mas aí tem aquele macete, né? Olha só, vocês não podem ter esse tipo de dúvida. Vou falar por quê? Presta atenção, o juiz, justiça gratuita, o juiz monocrático, né? Lê juiz de primeira instância, negou. Vou botar negou, ficou feio, né? Indeferiu. Concorda? Esta decisão é atacável por agravo de instrumento. Só que o agravo de instrumento tem preparo, é um recurso que tem preparo, tem que pagar. E aí o que acontece? Mas ao mesmo tempo, no artigo 1015, inciso 5, diz que o agravo de instrumento ataca a concessão ou a negatória do benefício da justiça gratuita. Então, para eu poder interpor agravo de instrumento, eu vou ter que interpor um agravo de instrumento mais pedido de tutela recursal, que é a tutela de urgência em sede de recurso. E aí o que acontece? Lembrando, a tutela recursal, ela vai ser analisada por quem? 963. O agravo de instrumento aqui já é no tribunal, né? Quem que analisa a tutela recursal em sede de agravo de instrumento? Está lá no 963 do CPC, o 921, não. Quem que é? Isso, muito bem, tem lá de trás, o relator. O relator, ao receber o agravo de instrumento, ele analisa o preenchimento dos pressupostos do recurso e, além disso, o pedido de tutela recursal. Beleza, olha só. Suponhamos então que este relator proferiu uma decisão monocrática.
Ou seja, uma decisão monocrática negando provimento. Pode fazer isso? Pode. E aí aqui é o agravo de instrumento, é uma coisa, aqui é o mérito do recurso. Aqui é só a tutela recursal do meu recurso de agravo de instrumento. O relator, ao receber então, em sede de decisão monocrática, negou provimento então ao meu pedido de tutela recursal. Esta decisão é atacável? É atacável? Um de cada vez. É atacável? Isso, de novo lá de trás, muito bem. Sim, professor, por dois recursos. Primeiro, embargo de declaração. Se você se lembra bem, o embargo de declaração ataca qualquer decisão que tenha obscuridade, contradição, erro material, e obscuridade, contradição, omissão, erro material, exceto o despacho, que despacho não é atacável por recurso, concorda? Esta é uma decisão monocrática do relator. Qual recurso ataca por excelência? Nós já vimos que embargo de declaração ataca, mas qual recurso por excelência ataca a decisão monocrática do relator? É aquela prevista lá no 1021 do CPC, que é isso, de novo, vai pegar todos os pontos. O agravo interno. O agravo interno, que antigamente nós chamávamos de agravo regimental, né? Agravo interno. Qual é o objetivo do agravo interno? Gente, é revisão. Qual que é o objetivo de agravo interno? Levar a decisão monocrática proferida pelo relator para o colegiado. Ou seja, o colegiado, agora é o colegiado do TJ. Quem não lembra o que é colegiado, é a composição então da turma que vai julgar e da Câmara que vai julgar. O colegiado é composto de no mínimo 3 julgadores, lembra disso? O relator mais os outros 2. Sempre no mínimo 3, podendo ter mais que 3, 5, 7, 9, 11, assim por diante. Beleza, olha só. O colegiado então vai analisar agora o meu recurso de agravo interno ou agravo regimental, que ataca essa decisão monocrática do relator. Eu nem estou discutindo o mérito do agravo não, tá, gente? Eu só estou discutindo a tutela recursal, porque na tutela recursal eu estou pedindo a justiça gratuita para receber o meu recurso, porque o agravo de instrumento tem preparo. Então o juiz negou lá, eu fiz um agravo de instrumento, que é um recurso que tem preparo, mas eu pedi a tutela recursal para deferir a justiça gratuita, porque senão o relator receber já vai negar provimento ao meu recurso, uma vez que eu não preenchi os requisitos básicos do recurso. O relator recebeu, negou monocraticamente minha tutela recursal, eu poderia ter oposto embargo e agravo interno, interpus agravo interno, o agravo interno ataca a decisão monocrática do relator, levando essa decisão para o colegiado. Tem duas consequências aqui. Julgar procedente ou não, né? Mas olha só, se for profito, ou seja, foi acolhida a minha tese, beleza, vai deferir a justiça gratuita, e aí depois vai ser julgado o agravo interno, o agravo de instrumento. Agora a segunda, o colegiado nega e mantém a decisão monocrática do relator. Aqui você vai ganhar 2 presentes. Primeiro, o primeiro presente é que você vai ganhar uma multa, porque se o colegiado manter a decisão monocrática do relator, automaticamente você está condenado a 5% do valor da causa. Automaticamente, não é tipo, se tiver má fé. Não. O agravo regimental, o agravo interno, ele gera como consequência, se manter a decisão do relator, o colegiado, você será multado. Olha que loucura isso. Beleza. Agora, se ele negou, o que você ganhou de presente? O que esse presente? Você acabou de ganhar um acórdão. Opa! Acórdão é a decisão colegiada de um tribunal, lembra disso aqui? E do acordo, então, o que eu vou poder fazer agora? Embargos de declaração, de novo, omissão, obscuridade ou erro material, não é isso? E aqui cabe outro recurso, que se eu não interpor esse recurso, eu não, que é o embargo, mas de novo, esse é outro, entendi, que é chamado de embargo de declaração para pré-questionamento de matéria em instância inferior, lembra disso? Eu só, com esse recurso aqui, mesmo que ele não seja acolhido, ele me abre uma porta para o Então, olha só, uma simples decisão de justiça gratuita
Sabendo manejar as ferramentas certas, sim, eu consigo chegar no recurso extraordinário. Lembrando que eu posso pular daqui para cá, eu não preciso necessariamente interpor recurso especial para interpor recurso extraordinário. Então, o recurso extraordinário analisa julgamento contrário à legislação constitucional, entre outras coisas, né? Então eu poderia daqui, e a minha tese aqui para demonstrar repercussão geral, discutir o acesso à justiça. Pronto, acabou. O acesso à justiça é preceito fundamental. Então, é isso que eu tinha em mente. Eu achei a justiça gratuita, isso é uma coisa importante assim, para o país, por princípio e tal, é uma coisa muito ampla, e acho que por isso que poderia chegar pela STF, mas não sabia que dava essa volta. dá uma volta. Só que olha que legal, se chegar aqui, e você vai, sabe o que acontece? Isso aqui você vai empurrando o problema para frente. Parece meus alunos fazendo as atividades. Olha só, você vai empurrando aquilo. Aqui, eu tive justiça gratuita negada. Recorri, estou devendo. Aqui eu estou pedindo, pelo amor de Deus, me aceita o recurso sem pagar. Ele nega, empurrei para frente. Aqui eu estou falando, gente, pelo amor de Deus, não me cobra. Beleza, na hora de chegar aqui, se o STF decidir que você não fazia jus, agora você tem que pagar um recurso extraordinário, um recurso especial. Se bobear o embargo de aclaração procrastinatória, que a gente não sabe se vai ser condenado, você vai ter que pagar o seu agravo interno, o seu agravo de instrumento e sua custo inicial. Eu acho que é uma emoção muito grande. Uma inicial, que você pagaria uma custa aí, sei lá, milão, você vai pagar uns 6 mil, além do advogado, né? Porque advogado público não vai fazer isso aqui, vai morrer, não tem jeito. Perdeu aqui, ele já paga. Ele não vai ficar fazendo isso daqui porque é muita função para a justiça gratuita. Fala, olha, vamos fazer o seguinte, paga isso daí, não tem como pagar. Então pede a extinção do feito. Eu vou pedir, você vai ser condenado do mesmo jeito. Para quem não sabe, uma vez proposta a ação, se o juiz indeferir a justiça gratuita e eu for lá e desistir da ação, eu sou condenado no valor das custas do mesmo jeito. Para quem não sabe, é assim. Eu só não vou ser condenado nos honorários sucumbenciais, uma vez que não houve triangulação processual. Mas nas custas, então por isso que eu prefiro pagar, porque de qualquer jeito você vai pagar. Joia? Então, isso aqui, tem que lembrar isso aqui para a prova, tá? Isso não é zoeira, não, é sério. Ou emoção. Olha só. Então é possível uma simples decisão de indeferimento de justiça gratuita proferida no processo, na inicial, no primeiro despacho de juízo, chegar ao STF. Joia? Por que eu estou dizendo isso? Porque uma ilusão dos alunos, quando vão estudar recurso, é que ele vai ter tempo para aprender. Eu vou entrar com uma ação, aí professor, eu vou aprendendo devagarzinho, vou fazendo. Não vai nada. Você pode ter o indeferimento de petição inicial logo de cara. O indeferimento da petição inicial, você recorre com apelação, concorda? Também dá chegar no STF, e já vou vir direto para cá, apelação, beleza, vou direto para lá, não é um agravo, mas eu vou entrar com apelação, eu vou ter uma decisão do colegiado do Tribunal de Justiça, posso ter até uma decisão monocrática aqui também, mas em regra é colegiado. Uma decisão daqui, negou, acorda, sobe do mesmo jeito. Aqui, dessas duas decisões, beleza? E eu falo mais, das três, porque aqui também, aqui também dá para entrar, porque cabe a apelação da extinção do feito sem resolução de mérito da emenda, joia? Beleza, pessoal, mas não foi em causa disso, até porque senão o seu cliente já morreu, porque esse ciclo inteiro aqui demoraria uns 6, 7 anos, se tudo correr bem, sem problema, joia? Analisou a justiça gratuita, agora ele passa a analisar outra questão. Existe pedido de tutela? Aquelas pedidos... Tutela, lembrando que nós temos dois tipos de tutela. A tutela nominada, a tutela genérica do CPC, do 300, e temos lá alimentos provisórios do artigo 4 da lei de alimentos, que essa é uma tutela nominada, né? Então, o juiz, então, analisa se a causa não é de deferimento, improcedência, emenda, e se for o resultado, analisa a justiça gratuita, se houver, analisa a tutela de audiência, se houver. Gente, a ordem é exatamente essa. Depois disso, acabou, calma, filho, ainda não. Ele analisa se há pedido de inversão do ônus da prova. Esta questão é uma questão um pouco discutível. Sabe por quê? Porque a inversão do ônus da prova, ela é decidida através de uma decisão interlocutória, tá? Vai depender do tipo de inversão de ônus de prova que você está pedindo. Se for aquela distribuição dinâmica da prova do CPC, aquela é atacável por agravo de instrumento, tá?
se for a inversão do ônus da prova consumerista, aquela que nós fizemos na nossa peça, do artigo 6º, inciso 8º, do Código de Defesa do Consumidor, se for aquela inversão do ônus da prova, não cabe decisão interlocutória, porque o rol do CPC do artigo 1015 é taxativo, e lá traz a chamada distribuição dinâmica da prova, que é aquela distribuição feita pelo CPC e não pelo CDC. Joia? Então aqui é aquela prevista no artigo 6º, inciso 8º do CPC. Olha só, esta decisão, muito embora seja uma decisão interlocutória, primeiro requisito, ó, interlocutória, ela não está prevista no 1015. O que você vai fazer então? Sentar e chorar? Pode, é uma opção. Ser sensível. Olha só, o que você pode fazer aqui nessa situação? Se o juiz indeferir o seu pedido de inversão do ônus da prova, não está no rol taxativo do 1015, então nós já vimos que não cabe agravo de instrumento. Cabe em barras de declaração, mas efeito modificativo como regra não tem. E então, o que eu posso fazer aqui então, para não ficar no prejuízo? Quê? Preliminar de apelação. Então o que eu vou fazer? Eu vou guardar isso daqui com muito ódio no coração, muito. Tem que manter o ódio, lembra que você faz direito. O que você vai fazer? Você vai guardar isso daqui no coração com muito ódio, vai esperar o processo de conhecimento inteiro, chegando ao final, se essa sentença for desfavorável a você, você vai interpor uma apelação com preliminar, ou seja, você vai discutir então que esta questão aqui trouxe prejuízo para você, joia? Por quê? Porque o CPC disse que as decisões interlocutórias não atacáveis por agravo de instrumento serão suscitadas como preliminar de apelação e não precluem, ou seja, não vai precluir, não vai perder prazo. E aí o que vai acontecer? Desta sentença lá no final do processo, depois de anos, você faz uma preliminar de apelação. A preliminar de apelação ela é analisada pelo relator, tá? O relator vai analisar essa preliminar e pode levá-la até para ser julgado pelo colegiado. O que vai acontecer? Ele fala, olha, realmente, não ter feito inversão do ônus da prova acarretou do autor perder a ação. Então, em decorrência disso, lembra que a apelação eu posso pedir duas coisas nela. Quais são elas? Primeiro, que a sentença seja reformada, totalmente ou parcialmente. Qual que é a segunda coisa que eu posso pedir na apelação? Anulação. Neste caso, eu vou pedir a anulação da sentença. E sabe o que vai acontecer? O processo vai voltar até aqui, no dia que o juiz indeferiu a minha inversão do ônus da prova. Tudo que foi feito depois daqui, contestação, audiência, perde tudo. O processo é anulado e retorna no momento da decisão. Olha que maravilha para vocês, suplente. Quanto tempo pode levar isso? Isso, depende, com fé ou sem fé? Com fé. Com fé uns 5, 6 anos uma ação de Aí crescimento. quando eu volto lá, eu não tive um custo excessivo no processo? Da máquina? Sim. E eu poderia ter evitado? Sim, mas nós não temos mais agravo retido. Porque antigamente o que eu fazia? Eu poderia, no CPC antigo, demonstrando o perigo in mora e o fumus boniura, eu podia estar com qualquer agravo de instrumento contra qualquer interlocutória, desde que comprovado prejuízo imediato ao processo. Se não tivesse prejuízo imediato, o relator, quando recebia meu agravo, convertia em agravo retido, que seria analisado ao final do processo, na sede de apelação, como preliminar de apelação. Eu, na minha apelação, falava, olha, lembra daquele agravo retido? Agora nós vamos analisar ele. O que o CPC novo fez? Acabou. O que é urgente está no rol taxativo do 2015. Se não é urgente, você espera. Aí vira 10 anos com muita fé. Exatamente. Imagina a seguinte situação, tem um caso prático que é o seguinte. Você está com uma obrigação de fazer contra o Estado, pedindo uma cirurgia de coração. Aí beleza, o juiz concede a tutela de urgência, determinando o hospital a fazer, o Estado a fazer a cirurgia de coração. Beleza, o Estado não faz. O que você faz? Fala, juiz, as treintes estão nele, multa ele para ele fazer cumprir. O juiz então, multa ele, multa diária de R$500, R$1.000, beleza, o Estado faz? Não. Você vai lá e pede o bloqueio da conta do Estado do valor da cirurgia. Aí você fala, deu bom, vou pedir. Pediu, o juiz fala assim, intime o autor para que junte aos autos orçamento da cirurgia.
Aí eu chego no hospital e falo, tudo bom com você? Eu quero fazer uma cirurgia de coração, eu preciso de um orçamento. Eu falei, pra quê? Não, eu preciso. Pede para vocês dão. Não dão. Aí o que você faz? Fala, juiz, intima o hospital para fornecer um orçamento? Aí o juiz responde, não, é incumbência da parte juntar os autos do orçamento. Pronto, você acabou de ter uma decisão interlocutória não atacável por agravo. E o seu cliente provavelmente vai morrer. Isso é o que eu estou falando, isso acontece direto. É um absurdo, né? Nesse caso é pior que envolve a vida, né? Aí o juiz acaba, sabe, fazendo bloqueio de valor genérico, mas gera um mal-estar até fazer isso. Você briga, faz tudo. Aí o que você faz? Você agrava da decisão do magistrado, na hora que chega aqui, o TJ fala, olha, muito embora eu veja a urgência do caso, não está no rol taxativo de 2015. Nós conseguimos entrar em linhas genéricas da lei. Vou te dar um exemplo. Isso acontece na prática em algumas comarcas da região. Olha, você entra com uma ação de investigação de paternidade pedindo justiça gratuita, beleza? Aí o juiz, ao receber, então, defere a justiça gratuita expressa no artigo 1 ao 10 do 98, ou seja, toda, porque o juiz pode deferir a justiça gratuita parcial, ou seja, algumas coisas. Ele defere a total. Beleza, aí você chega na audiência de conciliação, caralho, eu não sei se o seu filho é meu, se não é, blá, blá, blá. O juiz fala, vamos fazer o seguinte, vamos marcar então a coleta do material genético, para fazer isso com o DNA, te resolve isso de uma vez? O cara, beleza, vamos. Aí você está em casa, recebe uma intimação, então dizendo assim, olha, intime o autor para que compareça à secretaria munido de R$200 para custear 50% do exame. Você fala, como assim? Eu tenho justiça gratuita. E lá no artigo 98 diz exames periciais. Aí o que você faz? Fala, pô, mas o juiz está louco, como é que eu vou pagar? Não tem como. Eu agravo. Não existe agravo de intimação de recolhimento de custo, existe? Não, o que eu faço? Falo, olha, foi deferida a justiça gratuita e o juiz está determinando o pagamento de taxa de exame. Não está escrito taxa de exame, mas essa aqui, ó, são as vias que ele meio que subdivide. Agora, para a cirurgia, a gente não consegue. A gente discute aqui, ó, descumprimento de tutela, tal, mas orçamento? Como é que eu vou discutir orçamento? É dose, beleza? Então, olha só. A inversão eu poderia alegar como preliminar de apelação. Acabou? Gente, poderia ter mais alguns pontos serem analisados aqui, tá? Mas para nós, teoricamente, acabou. E vamos para a segunda coisa agora. Olha só. Superado esse primeiro momento aqui, o juiz agora vai analisar outro requisito. Eu vou pular para cá para ficar bonitinho. Que é o requisito do 319, inciso 7. Qual o requisito que é? Gente do céu, não faz isso comigo. Até deu uma dor aqui, ó. É o quê? Audiência de conciliação. Quantas vocês fizeram colocando o autor opta pela audiência de conciliação expressa, blá, blá, blá. Olha só, 319, inciso 7. Ele é um requisito, que é a audiência de conciliação e mediação, lembra disso? E aqui o autor tem duas opções. Ele opta ou ele não opta. Se ele opta, o réu, ele é citado para comparecer sob pena de multa. Lembra disso? Beleza. Então, feito isso, realização da audiência de conciliação. Da realização, tem algumas questões que a gente tem que relembrar. Primeira delas, vou botar para cá, fazer assim, eu acabei confuso. Acordo. Ou seja, as partes fizeram a chamada autocomposição judicial, fizeram um acordo dentro da audiência de conciliação. Este acordo, vou colocar a reticência aqui que depois tem que explicar uma coisa. Esse acordo ele vai ser homologado pelo juiz, concorda? Através de quê? De uma sentença. Então, realizado o acordo, realizada a audiência, teve acordo, este acordo é homologado por juiz através de uma sentença. Tenho uma pergunta para você. A sentença de homologação de autocomposição judicial, isso aqui, é atacável por recurso? E agora, Abreu? Não, porque eles entraram no acordo, as duas partes. Vamos lá então. Como é
é atacável por embargo de declaração e por apelação. Professor, mas por quê? Porque é o seguinte, daqui a uns dias, se Deus quiser, quando tudo voltar ao normal, essa zoeira toda aí, vocês vão ver o seguinte, vocês vão chegar na audiência, principalmente na audiência de conciliação trabalhista, assim isso também acontece. E o juiz vai chegar assim, doutores, tudo bem? Boa tarde. Tem acordo? Vai ser, não. O juiz vai dizer assim, vixe, olha, se eu fosse o senhor, eu ia fazer um acordo, hein? Sei não, hein? Sabe o que chama isso aqui que eu acabei de fazer? Coação. Eu acabei de coagir ela a fazer um acordo sob pena de eu julgar contra ela. Ela, que é o meu cliente, a perninha dela já está fazendo a luz, batendo de medo, porque ela sabe que vai ser condenada. O juiz acabou de induzir que na análise da instrução do processo vai condenar ela. E aí ela com medo vai aceitar um acordo que às vezes nem é vantajoso, apesar que nem um acordo é vantajoso em ambas as partes, né? Mas que não vai ser nada vantajoso, com medo de uma futura condenação. Acabou de acontecer uma nulidade processual, que é a coação para fazer o acordo. Então por isso que é possível. A segunda opção, a culpa aí já é do desgramado do advogado. Sabe por quê? O advogado está lá acompanhando o cliente na audiência. Ela fez a proposta, ela fez a contraproposta, e aí eles fizeram um acordo. Na hora que sai da audiência, fala assim, nossa, mas que acordinho que você fez, hein? Meu Deus do céu, o que você tem na cabeça de um acordo desse? Que é o arrependimento. O arrependimento também ocasiona recurso em sede de sentença homologatória. Mas, gente, tem um detalhe. Antes, duas coisas. Primeiro, a parte contrária, quando apresentar contra-razão, ela deverá pedir dois detalhinhos bem pequenininhos. Primeiro, má-fé processual, pedindo litigância de má-fé e ata tentatória de dignidade da justiça. Multa ela, pô. Como assim? Ela senta lá, faz um acordo e agora faz essa bagaça toda? Isso, obviamente, se não for demonstrada a coação, porque a coação aí é indiscutível, né? Segundo, é o outro macete que nós induzimos. Todo acordo deve ser proposto com cláusula de renúncia de prazo recursal, justamente para garantir esta questão do arrependimento. Ou seja, na hora de fazer o acordo, assim, olha, eu vou abrir mão do prazo recursal, o senhor vai lá, as partes renunciam ao prazo recursal. Aí, meu amigo, só vai caber acordo se ela tentar anular essa decisão, que é diferente, mas arrependimento não vai caber recurso. Joia? Então só para vocês entenderem, então é possível. Se não houver cláusula de renúncia, e se mesmo havendo, será cabível recurso no caso de anulação da decisão. Então poderia, não é comum, mas é. Outro detalhe, nas causas onde estiver menores, incapazes ou interesse social, eu dependo de quem aqui no meio antes da homologação do juiz? Do parecer do MP, tá, gente? Então o MP, ele vai dar o parecer antes da homologação do juiz, nos casos onde houver menores, incapazes e interesse social. E aí eu tenho uma pergunta para vocês, tá? Aqui, parecer do MP. O que é um parecer do MP? O que é o parecer do MP? Ele assina junto? Não? O que é o parecer do MP? Qual a função do parecer do MP? Garantir que não está sendo. Qual é? Irregularidade? Qual o objetivo do Ministério Público nas ações onde tem menores, incapazes de interesse social? Defender os interesses, concorda? Como uma pessoa isentona, eu sou isenta, eu estou aqui para defender o direito da parte, não a pessoa, o direito. Estou fazendo uma análise fria da aplicação da norma, que é muito interessante. Beleza. Esse parecer é vinculativo ao juiz? Essa que é a pergunta. Ou seja, o MP fala, olha, meu parecer é no sentido de não homologar essa sentença. Esse parecer é vinculativo? Não leve o MP, gente, no sentido criminal, da denúncia, lá é outra coisa. Nós estamos MP como custos legis em processo civil, não o Ministério Público Penal, que é lá quem faz a denúncia, quem emenda, quem faz tudo. Não isso. Nós estamos vendo o MP dando parecer no processo que envolve incapazes, menores ou interesse social. O parecer do MP é vinculativo? Não é. Como não? Não. O parecer, ele tem o condão de abrir os olhos do magistrado quanto à proteção do menor, do incapaz ou ainda do interesse social, do isentão que é o MP, nesse sentido. Joia? Só que tem uma questão.
Como o Ministério Público não demonstra interesse na proteção da lide, ou seja, assim, no sentido de, como advogado, querer ganhar a causa a qualquer custo, a opinião dele geralmente é levada em conta ao juiz antes de homologar. Sabe por quê? Se vocês se lembram bem de competência até de recurso, o Ministério Público poderia recorrer dessa sentença aqui. Poderia. Então o juiz fala assim, porra, eu vou fazer um parecer, eu vou contra o parecer do MP, não acolhendo o parecer do MP, para depois esse mesmo MP pedir a anulação da minha sentença, a reforma. Por isso que geralmente o juiz segue o parecer do MP, mas não é regra. Vou te dar um exemplo. Em sede de recurso, nós também temos MP, tá? Aparecendo MP, por exemplo, no agravo do instrumento. Vocês já viram, vocês lembram do princípio, o princípio da cooperação que existe no processo civil? Que é aquele em que todas as partes devem utilizar a boa-fé processual, em busca do melhor andamento do processo, blá, 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 blá. Imagina a seguinte situação. O indivíduo reside em Rondônia e a genitora reside em Sinop. Esse indivíduo foge, igual o diabo foge da cruz para pagar alimentos. Deve um valor exorbitante e um cumprimento de sentença com prisão por alimentos. Não acho, cara. E aí você descobre, através do passarinho verde, que esse cara está residindo em Rondônia, que já é difícil localizar a pessoa, porque a pessoa some, né? No Brasil, o devedor de alimentos desaparece. Você descobre que ele está em Rondônia, uma cidade pequenininha em Rondônia. Descobre isso. Vai lá e pede, então, uma diligência para o oficial de justiça, que é o mandato, mandando intimar ele a pagar, prendendo prisão civil, já vai ficar de olho para botar ele no xilindró. Joia? Lá chegando, esse oficial de justiça, numa boa vontade danada, chega, vai no local, não localiza, mas aí, como é uma cidade pequena, isso acontece demais, ele vai até o posto policial da cidade, fala, oi delegado, tudo bom? Aqui eu falo, deixa eu ouvir falar nesse cara aqui, sabe quem que é? Porque cidade pequena, o delegado conhece todo mundo, é assim que funciona, né? Ainda mais quando é comarca, distrito vinculado à comarca, é certeza. Ah, sim, eu fulano de tal, proprietário de uma casa noturna aqui, ó, na cidade vizinha, tal cidade. Uma informação essencial para a execução, não é? Só que o oficial de justiça devolve esse mandado então para cá, sem informar qual é a cidade, qual é a casa noturna, nada disso. Você sabe que é uma cidade vizinha, mas não sabe qual é a cidade, nada. Você, aí, diante disso, o juiz vai intimar você, falar, o advogado, diante da certidão negativa do oficial de justiça, manifeste, peço que de direito entender. Aí o que você faz? Fala, porra, eu vou parar lá em Rondônia, processo de justiça gratuita, execução de alimentos. Fala, princípio da cooperação. Fala, pô, vou pedir então que seja intimado novamente, esse policial, esse delegado, para que informe qual é o nome da cidade e o nome do estabelecimento. Vai fazer o processo resolver. Isso foge à estribeira? É uma coisa anormal? Não, é a mesma coisa falando, eu fiquei sabendo tal coisa. Falou, o que ela falou, o que você disse, o que você ficou sabendo? Não é uma coisa nesse sentido? Beleza. Olha que doideira, o juiz monocrático negou esse pedido, negou, dizendo que incumbiu o advogado trazer aos autos o interesse da parte. Beleza. Agravo de instrumento, processo gratuito, você brinca. Agradecimento. Chegou aqui na tutela recursal, antes da análise da tutela, abriu prazo para o MP. MP, olha, tendo em vista o melhor interesse da criança, o risco da criança aparecer, a oportunidade de encontrar uma pessoa que está sendo há anos, é válido, parecer favorável. O relator pega aqui e fala, pô, tendo em vista o parecer do MP, deferiu então a tutela recursal, determinando então que fosse intimado esse delegado para informar os dados. Aí nesse meio tempo aqui, ó, daqui até a análise daqui, que aqui, ó, vai ser julgado o agravo ainda. O agravo do instrumento, o método dele, pode manter a tutela recursal ou reformar a tutela recursal, anular a tutela recursal, beleza. Deferiu. Aí nisso aqui começou a pandemia, essa confusão toda. O que aconteceu? Resolveram julgar ele no pleno e o pleno negou. Ou seja, o relator, o MP induziu o relator a acolher o pedido da parte do agravante, dizendo que era necessário, mas aí quando foi julgar no pleno, desvincularam o parecer do MP e falou, olha, seria interessante, mas não existe proteção processual para fazer feito isso. Mesmo princípio da cooperação, tá? Você vê as duas coisas, ó. O relator acolhendo o parecer, que é de uma tese que não existe no CPC, e depois, na hora que foi julgado pelo pleno, eles mudando a decisão, dizendo que o parecer do MP não é vinculativo. Como é segredo de justiça, não dá para mostrar para vocês, mas eu poderia cortar o nome e mostrar essa decisão, eles dizendo essa ideia, que o Ministério Público tem um caráter de ilustrar, trazer informações, mas não tem vinculação no processo. Bem pesado, inclusive. Beleza? Então, primeira situação, acordo. Segunda situação, vou jogar para cá. Sem acordo.
Gente, ó, de acordo com o artigo 335, eu vou puxar uma seta colorida para ficar mais confuso ainda. Depois vocês mandam a foto lá para a turma da sala. Fala, o professor surtou. De acordo com o artigo 335, o prazo para contestar inicia-se da última sessão de audiência de conciliação sem êxito. É uma das contagens. Então está aqui, ó, sem acordo. Por que eu coloquei aqui? Que eu falei que tem outras hipóteses. Sabe por quê? Vou botar outra seta para cá, fica mais confuso. Imagine uma primeira audiência, numa ação que nós temos de divórcio com partilha de bens. Joia? Duas ações que poderiam ser promovidas de forma autônoma, mas eu resolvo promovê-las no mesmo momento, porque há conexão entre as duas: divórcio, partilha de bens. Aí eu ingresso com esse divórcio, falo, ó, ingressei com o divórcio, pedi audiência de conciliação, o réu é citado para comparecer, o réu comparece, a ré chega na primeira audiência e fala, olha, o juiz se apresenta, diz o que está fazendo ali, fala, ó, o autor, o seu Juca, entrou com a ação buscando o divórcio, a senhora concorda? Ele, claro, fica livre desse traste. Beleza, ou seja, as partes concordam com o divórcio, tanto o autor, tanto o réu. Perfeito até aí? E aí o que acontece? Ele fala, tudo bem então eu vou decretar o divórcio do casal, que bom, cada um segue seu caminho, não se matem, etc. Ele fala, agora vamos à discussão da partilha de bens. Aqui o seu Juca constou que vocês têm uma mobilete, né? Você fala, mobilete é a orelha dele. Nós temos fazenda, boi, e começa aquela brigaiada toda. Então nós temos um problema, porque na audiência nós tivemos um acordo referente ao divórcio, mas na hora que foi discutir a partilha de bens, nós não tivemos. O juiz pode homologar esse acordo só do divórcio e não homologar a partilha de bens? Pode. É o que nós chamamos de quê? De decisão antecipada parcial do mérito. É aquela onde ele vai proferir uma decisão parcial do processo, vai seguir o processo no que versa a partilha de bens, mas o divórcio está resolvido. E aí eu tenho minha segunda pergunta: que recurso melhor? Que tipo de decisão é essa? Interlocutório ou sentença? O quê? É sentença, né? Porque põe fim ao processo. Não, mas não põe fim ao processo. Oi, deu ruim então. Temos um problema. Porque a sentença é a decisão que põe fim ao processo de conhecimento ou execução. A decisão interlocutória são as decisões que não são sentença, ou seja, aquelas proferidas no curso do processo, mas que não põem fim ao processo. É possível, através de uma decisão interlocutória, analisar mérito da ação? Mérito, e não direito, tá? Nossa, esse trem é horrível, gente. Não quero falar uma hora que seguir. Hein? É possível? Estão igual o Ministério Público, isentão, né? É igualzinho, né? Assim, vem devagarzinho, tipo, não estou, tá igualzinho, cara. Olha só, é possível? Então essa decisão é interlocutória? É interlocutória? Me fala o que é mérito de uma ação, então. Pronto, vamos por parte, vamos destringecer. É o quê? Não, mas o que é mérito? É o direito a ser discutido, concorda? A interlocutória decide direito a ser discutido? Decide? Invenção do ônus da prova, tutela de urgência, justiça gratuita, isto é mérito da ação? Não, não é mérito. Mérito é o dano moral, o dano material, o divórcio, a partilha dos bens, isso é mérito. Beleza. Então eu posso, através de uma decisão interlocutória, analisar, homologar ou julgar mérito da ação. Tá, mas eu posso ter no processo duas sentenças? Pode? Não, não posso. Então nós temos um problema. Olha só. Beleza. Então nós temos uma decisão de mérito aqui. Só que é um mérito parcial. Beleza. Então a decisão de mérito parcial é uma decisão interlocutória? Sim. Você quer ver a pegadinha que o legislador fez com vocês? O legislador é mau, gente, é muito ruim. Olha só, quando eu coloco decisão de mérito do processo, o que você me entende? Que é uma decisão que julga o processo, não é? Não é isso? Beleza. Lê o que diz o artigo 1015, inciso 2 do CPC, e olha aqui que o legislador fez com você. Se você não entender isso que eu acabei de explicar, você vai ter um problema muito sério na hora de ler.
1015, inciso 2. Ele diz então qual é o rol taxativo que ataca agravo, que o agravo do instrumento ataca. E olha o que diz o 1015, inciso 2. Vê se está escrito aí, decisão parcial do mérito. Está escrito isso? Não, ele foi preguiçoso, cara. Sabe o que ele escreveu? Decisão do mérito do processo. Olha só, mérito do processo, gente, é sentença e sentença através de apelação. Então aprendam que o 1015, inciso 2 é uma pegadinha. Essa decisão que está escrita em mérito do processo é a decisão parcial de mérito. Ele podia ter colocado parcial aí, né? Ajudava a nossa vida, não confundia os alunos, não fazia nada disso, mas não. Ele me escreve decisão de mérito do processo. É para acabar com a vida de vocês mesmo. Joia? Então você lembra disso. Que esse exemplo que eu acabei de falar agora. Então eu posso, olha só, numa audiência de conciliação, na primeira audiência, exemplo, homologar só o divórcio. E a partilha de bens seguir. E o que ele pode fazer? Falou, olha, estou vendo que os ânimos estão muito exaltados, vocês estão aí muito nervosos, vamos marcar uma nova audiência para discutir só partilha? Quem dera se o juiz fizesse isso, né? Mas poderia. E aí ele marca uma nova sessão, no prazo não inferior a 30 dias, igual dispõe o artigo 334, e discutiria agora, novamente em audiência de conciliação, só a partilha. Mas aí então, vamos supor, chegava nessa audiência e não tivesse acordo. Por isso que o CPC diz que o prazo para contestar inicia-se da última sessão sem conciliação. Eu posso ter múltiplas sessões, 2, 1, 10, 20, o que de fato não ocorre na prática, mas é possível, ok? Vamos continuar então, porque não acabou. Próxima situação. O réu opta então pela não realização. Neste caso, o réu, ele é intimado a manifestar, que foi até a petição que vocês fizeram, lembra disso? Aquela petição que vocês fizeram da manifestação contra a realização da audiência feita pelo réu. Beleza, o réu tem duas opções, ele opta ou ele não opta. Se o réu opta, vai vir para cá, ó, realiza. Só que nesse caso, o autor é intimado sob pena de multa. Então, se o autor disse que não quis, o réu vem e diz que quis. Nesse caso, o autor é intimado a comparecer sob pena de multa. Agora, se ele não opta, temos o segundo prazo de contagem da contestação, que é a data de protocolo da petição de manifestação do réu pela não realização da audiência de conciliação. 335, inciso 2, se não me engano, né? Joia? Então chegamos no segundo momento que eu queria discutir, que é isso aqui. Gente, por que eu estou explicando isso? Porque tem uns alicéfalos aí que vai explicar rito de processo para vocês, e alicéfalo, para confundir vocês. Ele faz assim, gente, vamos ver o rito do processo de conhecimento? Parece uma emoção. Ele faz assim, inicial, audiência, contestação, impugnação, aí vai assim. Gente, não é assim. O processo não segue essa dinâmica. Eu quis mostrar isso para vocês. Olha só, da primeira petição, eu já consigo chegar na mais alta corte do país sem contestar. Então o rito do processo não é esse. Sabe por quê? Porque se você mantém isso aqui na sua cabeça, ó, inicial, audiência, contestação, impugnação, audiência de instrução, alegação final e sentença, você vai errar. Porque as peças, elas podem acontecer no tempo inteiro do processo. Olha só, eu posso ter um embargo aqui, uma apelação aqui novamente, ó, outro embargo, outra apelação, outro embargo, outra apelação, aqui agravo de instrumento, ó. Tipo assim, o processo é muito mais dinâmico do que falar que inicial, audiência, se não tiver acordo, contestação. Para com isso, fala sério, então cuidado, porque olha só, nós já vimos então, as iniciais está tranquilo. Na nossa aula de sábado, nós vimos embaixo, declaração, agravo e apelação. Então, isso já está matado, são 3 peças, inclusive com os modelinhos, ficou mal mastigado aqui, né? Um pai faz aquilo. Enfim, e aí, na nossa próxima aula, a gente já analisa a contestação e a gente já pode fazer uma dessas 4 peças. Contestação, apelação, embargos ou agravo. Tá assustada? Perdeu aula sábado. Não, eu ia perguntar, sábado agora vai ter? Não, infelizmente não. Estamos de quarentena. Entendi. Cachaça não gera quarentena. Aprende isso, tá? Pois é, enfim. Olha só. Mas eu fui pra Feliz Natal, né? Aí
Entendi. Mas tá longe Natal, né? Enfim. Olha só, beleza? Dúvida aqui? Nossa, tá. Porque na aula que vem a gente discute contestação, reconversão já com atividade. Quê? Deixa eu ver. Deixa eu só parar esse trem aqui, senão esse trem